Sejam bem-vindos ao Que Podcast. Eu sou Carol Mendes. Esse é o nosso primeiro podcast com convidadas muito especiais. A gente vai trazer aqui diversos conteúdos para você que está nos assistindo. E aqui comigo, minhas amigas, bebendo um delicioso vinho. Vamos brindar os nossos encontros. Que seja o primeiro de muitos, Primeiro de muitos. Bom, muitos. vamos nos apresentar, né? Primeiro deixa eu beber. Afinal, brindar sem beber. Tem uma lenda, né? aí que a gente não pode falar. Vamos lá, eu quero apresentar para vocês, cada uma se apresenta, começando por Rumor. Eu sou Monique Ferraz, arquiteta e urbanista, sou professora também na Universidade Estácio de Sá. E esse podcast é um dos motivos pelo qual eu acordo, eu vivo, fazer a diferença na vida das pessoas. E é esse o objetivo aqui. Eu acredito que esse projeto que está iniciando hoje vai fazer muita diferença. Assim como eu faço isso no meu dia a dia, dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, eu quero que o que delas, junto com esse podcast, faça diferença na vida de muitas mulheres. Meu nome é Tassiana Pinheiro, eu sou empresária, sou confeiteira. E não vou falar mais nada, porque a Monique falou tão bonito que eu fiquei até um pouco sem graça, entendeu? Mas eu faço minhas as palavras de Monique e vamos ter uma hora aí de muita diversão, muito bate-papo. Eu sou Betânia Chatel, sou professora de formação, sou empresária de eventos, né? Faço doces também. E é um prazer, assim, ver esse projeto dando continuidade, né? Os nossos encontros no Que é Delas. E agora a gente tem um podcast para falar mais abertamente sobre todos os assuntos que a gente tiver vontade de dividir, partilhar a nossa vida com outras mulheres, né? E conseguir fazer com que isso seja um projeto ainda maior. A ideia do nosso podcast é justamente trazer conteúdos dentro de uma roda de conversa, bebendo vinho. Não garanto que todas as vezes vão ser vinhos, mas podem ser espumantes também. Mas todas as vezes serão bebendo, muito provavelmente. Afinal, somos muito melhores assim, né? Soltas, assim, com uma bebida boa, né? Lógico. A nossa roda de conversa geralmente tem uma taça, então a gente quer trazer vocês para dentro desse grupo, ouvindo. A gente vai ter vários convidados aqui, a gente tem um calendário. Cada vez que a gente trouxer algum tema pertinente, a gente vai trazer pessoas também de fora. E espero que vocês gostem. E o tema de hoje, a gente está no mês das mães. A gente começou com esse podcast que eu acho que casou perfeitamente. É sobre maternidade. Né? Todas nós aqui somos mães. A Edilma não tá. Beijo, Edilma. Beijo, Edilma. Ela não pôde estar aqui. Ela tá viajando. Mas eu vou fazer minha colinha aqui, que eu tenho um roteiro, tá, gente? Vamos lá. Isso aí. Melhor um roteiro. Vamos obedecer o roteiro. Peraí, eu não me apresentei. É lógico. Eu sou Carol Mendes, sou proprietária, empresária, proprietária da Mind Blowing, que é a agência de marketing, e Pre-Sound, que é uma produtora musical, e vou conduzir o podcast de hoje. Bom, vamos lá. Como você... Vou fazer uma pergunta e cada uma responde, tá? Na ordem, gente. Vamos assim, organizado, né? Igual a gente Eu não quero responder depois de Monique, que ela fala umas coisas muito bonitas. Vou começar por você. Isso. Já que... Mas eu... Vamos lá, né? A gente precisa de ordem aqui, senão a gente fala muito. Vai ficar um pouco confuso, tá? Como você descreveria sua vida antes de se tornar mãe? Quais eram as suas preocupações e prioridades? Toma um gole. Oi? Não lembro. Não, qual é o problema? Quando a gente se torna mãe, a gente não lembra da nossa vida antes da maternidade. Uhum. A grande verdade é essa. Você tem, assim, uma remota lembrança de coisas que você viveu, mas lembrar mesmo de como era a sua vida. Se era muito bom. Minha vida sempre foi muito boa, se tornou melhor depois que eu me tornei mãe. Mas eu não tenho uma lembrança para falar, nossa... Você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 35. Eu tenho. Antes de ser mãe, minha vida era... Eu posso te dizer o seguinte, antes de ser mãe, eu corria 10 quilômetros nos Cavaleiros. E você hoje eu não subo 5 sozinha, sem ter Miguel, né? Porque 35 anos você 35 anos sem ter Miguel. Um registro aí, né? Mas a vida se tornou tão diferente com a vinda dele, e tão melhor, e tão mais completa, que eu realmente não consigo me lembrar como era a minha vida antes. Talvez mais barata. Isso com certeza. Isso talvez um pouco mais barata, talvez eu conseguisse juntar um pouco mais de dinheiro. Viajava mais, entendeu? Talvez. B, você falou que você se lembra da sua vida? O que você se lembra? Quais eram suas prioridades, assim, antes de ser mãe? Só trabalhar.
Até porque, assim, né, eu demorei muito para engravidar. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, muita gente sabe disso. E eu vivi Quanto tempo você demorou? 15 anos. 15 eu vivi anos, uma né? frustração muito grande em função da ausência da maternidade, né? Eu sempre quis ser mãe. E aí, quando eu me deparei com o diagnóstico e com a frustração e com a dificuldade da maternidade, eu me lembro, assim, foram 15 anos, mas para mim foi muito mais, foi um deserto, né? Eu não tinha muita motivação, meu objetivo, meu foco era só aquele. Eu achava a minha vida boa e eu tinha mais dinheiro. Eu nem sabia que podia produzir muito mais, mas eu me sentia improdutiva. Eu não me sentia realizada. A maternidade trouxe para mim uma realização que nada trouxe. Então era muito mais uma história sobre frustrações e prioridade do que um saudosismo, assim, de ai, que saudade da minha vida. De nada assim. que eu não tenha vivido, até porque, assim, eu vivi a juventude de forma muito intensa, então eu não tive que me dividir entre aquela coisa de que, eu não posso sair, eu não posso estudar, eu não posso fazer isso, não. Eu me programei ou imaginei que eu fosse ter filho depois dos 30 anos, né, que eu me casei com 30, então eu já tinha conquistado algumas coisas que eu queria. E eu achava que eu estava pronta para viver a maternidade. Então, eu cruzei um tempo muito grande na frustração e na falta de motivação por não conseguir engravidar. Sabe que eu acho que, assim, a relembrança que eu tenho, e eu concordo com você, parece que a gente é uma outra vida, era uma outra pessoa, era uma outra coisa. Eu acho que a maternidade passa... no momento que você se torna mãe, não a gravidez, mas no momento que você se torna mãe, que você segura aquela criança, nasce uma outra pessoa. E a gente realmente vive um luto, né? Isso, inclusive, é uma polêmica. As pessoas falam, mas um luto depois da gravidez? Lógico. É um luto. A gente vive como um sentimento de luto quando a criança nasce. E eu tenho muito essa sensação também de que era uma outra pessoa. Só que é engraçado, porque as minhas prioridades hoje são muito mais... fortes, assim, sabe? E do que antes. Antes, eu acho que as minhas prioridades são tão irrelevantes que quando eu me tornei mãe, eu falei assim, agora sim eu estou vivendo para valer. Porque agora eu quero um bom emprego, eu quero dar uma condição de vida melhor pro meu filho. Inclusive, a gente trabalha mais, né? Porque falta dinheiro, que a gente não... né? E a gente trabalha mais, a gente se empenha mais, a gente dorme menos, inclusive, a gente é mais feliz, mesmo fazendo isso tudo, né? Então, a minha lembrança que eu tenho antes de ser mãe é justamente essa, sobre as minhas prioridades serem tão irrelevantes, tão supérfluas, comparado com o que é hoje, que parece realmente que era uma outra vida, sabe? É como se a maternidade desse um sentido para a vida, né? Eu nunca fui uma pessoa que sonhava em ser mãe. A maternidade não fazia parte da minha realidade. Era assim, você quer ser mãe? Isso dá trabalho. Nossa... né? Quando você vai ter filho? Ih, gente, ter filho gasta dinheiro. Eu sempre fui assim. Só que eu passei por um vale de uma depressão durante alguns anos. E quando foi chegando próximo dos 30 anos, foi batendo aquele relógio materno. E eu falei assim, eu preciso ser mãe. Eu preciso ser mãe. Eu estava passando por um processo de depressão muito grande, que eu já tinha... desistido de muita coisa na minha vida, tava fazendo tratamento, tomando remédio, e é engraçado falar assim, né, porque as pessoas nem imaginam, né, a pessoa que tá ali hoje, conversando, batendo papo, rindo pra caramba, mas foi uma fase da vida, e quando o Natan nasceu, eu falo que o Natan me resgatou de volta, ele trouxe pra mim a vida que eu precisava. E eu lembro que um dia ele estava deitado, assim, num tapetinho no chão, e eu fui abaixar e eu não consegui levantar, porque eu tenho uma lesão no quadril. E eu deitei e chorei junto com ele. E nesse dia eu olhei para ele e eu falei assim, essa é a minha razão de viver. Essa é a minha razão de vida. E daqui para frente eu não me permito mais sentir nem dor física, nem dor emocional. Eu tomei uma decisão naquele dia na minha vida, de que por ele... eu viveria feliz cada dia. E assim tem sido. Eu não me permito acordar num dia de manhã se não for para ser feliz. Nesse podcast vocês vão ver álcool e choro. Mas eu tenho uma pergunta. Na mesma proporção. Mesmo não sendo mediadora, mas quando você ouvia esses mitos, né, sobre a maternidade, e aí, que horas e quando é que você vai ser mãe, e maternidade gasta muito dinheiro e tal, isso te desencorajava?
Não era uma Isso questão de coragem. fazia adiar os seus planos? Você se sentia pressionada com essas informações? ou Não, isso não fazia diferença. Não, você tem uma personalidade muito forte. É, Mas eu para me muitas sentia. mulheres faz Eu fui mãe com faz 33 anos. diferença. Só não- que eu perdi 2 filhos antes do meu filho. É. Aham. E eu era muito cobrada por isso. Chegou uma hora, principalmente pra minha família, chegou uma hora que eu falei pra minha mãe que ela estava proibida de falar sobre isso porque me machucava. Porque eu tinha perdido 2 gestações antes. E eu queria muito ser mãe e eu tinha 33 anos, né? Então, Aham. assim, a cobrança já era imensa. Eu nunca O deixei as sentimento da pessoas maternidade pra falarem você isso, era assim. assustador? Você pensava assim, minha vida vai mudar? Eu tô perguntando isso porque às Não, vou vezes, te dizer, assim, quando você começou dizendo a minha vida mudou pra melhor, mudou pra muito melhor, é óbvio. Mas antes, quando você ainda não tinha cruzado assim esse universo, né, da maternidade, isso te Não. assustava? Eu ia, inclusive, fazer uma pergunta para vocês, fora do contexto do roteiro de Do Carol. roteiro, é que Outra a gente coisa é assim, também, né? A gente não segue roteiro. Por isso que eu estou com roteiro, pra tentar seguir o roteiro. Uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês seriam felizes se não fossem mães? Eu Eu tenho não. certeza que não. Eu não. Não. Eu seria. Eu não seria. Eu acho que a minha boa relação com a maternidade sempre veio disso. Miguel melhorou muito a minha vida e me melhorou como ser humano. Uhum. Mas eu era feliz e eu continuaria sendo uma pessoa feliz. Eu acho Talvez que eu não fosse tão feliz quanto eu sou hoje. talvez, esse é o talvez essa frustração, por exemplo, eu e Betânia, de perder filho e tal, talvez a gente não consiga alcançar. É, E essa felicidade que exatamente. você está dizendo, porque era um desejo muito grande no nosso No- coração e a gente teve uma longa jornada para ter nossos filhos. Eu demorei 8 anos para engravidar. E foram 8 anos vendo minhas cunhadas ficando grávidas, tendo filhos, minhas melhores amigas engravidando, tendo filhos, trabalhando no conselho tutelar, então trabalhando muito de perto com violência contra criança e adolescente e conversando seriamente com Deus e perguntando, por que não eu? E olha- E chegando assim, E olha eu que acho que foi porque eu não queria ter. engraçado. Como que é a vida, né? Dramático. Eu nunca tive essa idealização. Existia cobrança, as pessoas sempre falaram e pra mim não fazia diferença aquilo. Mas eu também não era uma pessoa feliz. Não era, porque eu ainda não tinha me encontrado ali, estava passando por um processo de depressão grave. E eu engravidei na primeira tentativa. Né? Assim, eu não passei por esse momento de me frustrar, de uma perda, não passei. Engravidar para mim sempre foi muito fácil. Eu lembro que quando o médico falou assim, olha, Monique, não é normal uma primeira gestação chegar até o final. Ele falou isso para mim. Eu falei, tá, tudo bem, não tem problema. Cruel isso. Mas verdadeiro, né? Mas real, né? Real. É um alinhamento de expectativa. Ali, né? Exatamente. E aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu vivia cada dia como, tá, mais um dia grávida, mais um dia grávida. Mas sempre foi muito prático isso pra mim. Só que depois que o Natan nasceu, eu virei uma bobona. Aquela racionalidade que tinha. Eu acho que o filho... inclusive, é uma pergunta que eu tenho aqui, ó. Quais as mudanças, né, mais significativas que você experimentou em sua vida após se tornar mãe, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Eu acho que eu era muito bem, eu era feliz antes, só que o Theo me trouxe uma versão de mim que eu me orgulho, assim, sabe, que eu tenho... que eu sempre imaginei ser, que eu sempre quis ser, porque ele desperta as melhores coisas em mim, né? Miguel me tornou uma versão com um pouco mais de sono, um pouco mais cansada. Meus filhos me tornaram Às a pessoa vezes mais um pouco inteligente, mais porque- irritada, mais inteligente. Ele me tornou uma versão, eu não sei se é melhor, mas é bem diferente. Cientista. São as dificuldades. Desenhista. As felicidades e as dificuldades da maternidade, assim. Mas eu também não era uma pessoa infeliz. Eu vivia uma frustração, mas eu também tinha uma garra para superar aquilo. Entendeu? Eu também dizia pra mim, dizia pra vida, dizia pra Deus que eu ia ter um filho. Não importa de que maneira fosse, da maneira que ele ia chegar, mas que eu ia superar aquilo. Aquilo também não me paralisou, né? A maternidade não trouxe... Eu já tinha sentido, eu já era feliz. Eu já tinha descoberto Você aquilo já que tinha eu queria. descoberto o que eu você já queria era da vida, feliz, né? o que eu queria da vida, servir, ajudar, continuar vivendo, sendo feliz diariamente e tal. Mas a maternidade exacerbou, Agora, olha mas só. Peraí. fortaleceu. Uma pergunta, que a gente tá falando isso, né? Assim, eu já sabia o que queria. E vocês estão reparando que todas nós passamos por um momento, assim, de
de descobrir qual a verdadeira missão, de quem você realmente é, Claro. depois de uma realização Inclusive, materna. A minha empresa surgiu depois do que eu virei mãe. Agora, por que será que isso é uma questão feminina? Será que homem passa por isso? Claro que não, né? Não. Porque a Não. mulher quer ficar com o filho, a mulher quer cuidar do filho, a mulher pensa, o que eu posso fazer? Às vezes para ela ter pensa que mais nasceu tempo pra com o meu isso, né? filho. Na verdade, também não é só isso. A gente tem uma questão biológica dos primeiros momentos da vida da Olha, criança eu em que me ela gravando assim, ó, necessita... pegando a garrafa. Ela tem Só que não pegar. viu o rótulo, afinal não somos patrocinadas ainda. Entendeu? Exatamente. A mãozinha assim, ó. Não oferece o rótulo. Porque o que Tem acontece? alô, A criança... Aceitamos recebidos. A criança nos primeiros momentos de vida, ela necessita da mãe biologicamente, né? Num geral, as mulheres que amamentam são aquelas que fornecem o alimento para o seu filho. Então, é uma questão mais natural, biologicamente falando, tá? Que essa criança ela tenha mais proximidade, dependa mais da mãe num primeiro momento de vida. Com certeza. E aí é mais natural que a mãe se programe Ela para nem ficar sabe. mais tempo Mas em casa. não tira do Não. outro A responsabilidade. Não. e a participação. A participação. Isso é uma coisa- E aí eu vou perguntar uma coisa a para construção da vocês. identidade paterna. Vocês Exatamente. acham que as nossas boas relações com a nossa maternidade, com as dificuldades que toda maternidade tem, se dão também pelo fato de que nós temos uma boa rede de apoio? Não. Assim, Não. eu tive minha mãe que veio pra cá pra cuidar do meu filho junto comigo, então eu consegui voltar a trabalhar. Não acho que isso tenha influenciado em mim como mãe, assim, até porque a gente se contradizia em muita coisa, né? Então, assim, eu questionava, ela me questionava muito, e eu falava, não, eu vou cuidar do jeito que eu quiser cuidar. Mas ela seguia ali tudo direitinho. Só que a presença da minha mãe, para que eu pudesse voltar a trabalhar, na época eu não tinha empresa, era CLT e tal, então favoreceu muito isso. E essa questão da paternidade, quando bebê, não era realmente era eu, era muito mais eu ali. E a minha mãe que dava essa assistência. Eu acho que hoje que meu filho tem 5 anos, eu consigo perceber isso mais nitidamente. Eu acho que hoje, né, o Rafa... As responsabilidades foram se ficam ajustando. mais... Exato, entendeu? Eu acho que até o Rafa se sente mais seguro e o Theo também criou uma relação com ele ali, né? Um vínculo após isso, sabe? Mas quando o bebezinho é mãe 100%. Lá em casa não foi assim, né? Nossa rede de apoio foi dos primeiros 15 dias ali, depois era eu, o bebê e o marido. E a gente sempre estabeleceu um limite de parceria. Que assim, a mãe tem que amamentar? Tem. Mas o pai coloca pra rotar. Entendeu? O pai pode colocar pra dormir. Cada um assumindo sua responsabilidade. Não é um favor, não é é favor. responsabilidade. Isso nunca foi. E isso era um acordo. Gente. É porque não Não, é todo homem que vê assim. mas olha Muitos só, homens falam, eu vou existia- te fazer um favor de trocar uma Mas fralda. a gente Não é precisa um também favor. trazer... A responsabilidade pra gente. São A gente combinados, a gente precisa fazer trazer combinados uma também. fala de que isso precisa ser um sentimento muito mais prazeroso. Isso. Do que Não, o e outra peso coisa. da obrigação da responsabilidade, entendeu? E outra Porque eu acho que coisa, a gente, Bê. às vezes a gente faz um discurso muito pesado de que, assim, o homem tem que ter essa responsabilidade. Não, o homem tem que se sentir pai. Pai, exatamente. Tem que natural. se sentir pai. Mas Mas muitas quando não é vezes- natural, ele tem É. que ser obrigado. Quando não... Quando, É por isso que existe a lei, né? quando ele não for, aí tem que trocar de marido. Mas amor. olha só, Aí a uma discussão coisa. é outra. Uma coisa Você que é troca de importante, marido, ó. mas seu filho não troca de pai. Ó, Então, mas aí... Às ele vezes escuta, pode gente. trocar. Às vezes pode trocar. Aí a E às vezes é bem melhor. É bem melhor. Aí a responsabilidade de não ser um bom pai, a escolha. Olha escolha, só, escolha de mas não uma ser um coisa bom que eu pai. percebo é o seguinte: quando não existe essa corresponsabilidade, a relação entre marido e mulher fica prejudicada. Mas muito. quando não existe essa relação também no casamento, ela Exatamente. vai para essa relação de maternidade e de paternidade. Exatamente. Passa, Não passa é sim. nessa hora que se cria um vínculo, Não. não é nessa Não, hora que não. se cria um estado de cooperação. A cooperação entre duas pessoas que resolveram gerar uma outra vida tem que vir antes. Exatamente. Antes. Tem que vir desde o Porque- momento que você decide isso. Exatamente, É. desde o momento que você escolheu. E que vem você cá, a gente decidiu. aqui tá falando sobre relacionamentos, todas nós temos relacionamentos, mas e quem não assume um relacionamento com o pai, né?
Quem não tem? Aí Porque é a nossa outra. realidade é diferente. É. Só que esse caso daí fica Isso. muito complexo quando a mãe, por exemplo, mãe teve... solo. É mãe Mãe solo. solo. Mas é Tem isso o pai outro desafio, presente, é. mas Mas o pai é separado da Mas mãe. é por isso que eu chamei a atenção, pelo fato de, será que temos uma boa maternidade, uma boa relação com a maternidade, porque tivemos rede de apoio? E aí, quando eu falo de rede de apoio, eu não falo só da avó, do tio, da madrinha, eu falo do companheiro, do pai sim, ali sim. presente, ajudando, de repente, não 100%, mas ajudando da forma como ele teria habilidade pra a mãe fazer. solo é um desafio muito diferente, né? E aí, ou ela conta com uma rede de apoio comprada, paga, né? É. Ou ela conta com uma rede de apoio de amigos, ou ela conta com uma rede de apoio familiar. Porque, agora, uma grande verdade é, a mãe solo, ela abdica de uma parte da vida dela para ser mãe. Sim. Ou ela não é uma mãe completa. E é um desafio. Você tem que tomar uma decisão. Vou fazer uma pergunta difícil, mas vou fazer uma pergunta difícil. O que é não ser uma mãe completa, tipo, você tem que deixa o seu filho o dia inteiro, é obrigada a deixar seu filho o dia inteiro numa Na creche verdade, ou numa ela coisa- não se pra sente ela, uma mãe completa. ela pra não ela se sente. trabalhar, Já que ela não ou é, então ela ela vai não se trabalhar sente. fora. Por exemplo, a Isso minha não tia... Isso não é não Não é um- significa que a mãe é incompleta não, porque faz não é isso. Mas isso, às é. vezes a mãe, ela não se sente preparada para aquilo Por e precisa exemplo. fazer É isso. muito, eu acho que é muito Nós do temos, sentimento. sim. A gente tem, mas eu acho que é muito do sentimento que cada um traz. Mas é isso, é né? ressentimento. Eu acho que as pessoas podem ter sentimento. esse sentimento. É. Mas tem gente que se sente completíssima deixando o filho nessa situação porque é o que se pode. Mas por exemplo, Isso é olha, natural. a minha tia, Entendeu? ela foi mãe solo e ela era enfermeira, ela trabalhava a semana inteira fora. Não tinha outra opção. E aí, o meu primo ficava na minha casa com a minha mãe, né? E comigo. E aí, quando ela voltava no final de semana, ela sempre tentava compensar aquilo de alguma forma, mas ela sempre se sentia distante, né? Ela não participou Culpa. daquilo que Vamos entrar no assunto culpa. né? Ela não participou da vida do filho ali, que ele começou a andar, que ele falou. É um peso muito grande pra você ter que lidar. Uma pergunta para vocês que são empresárias e têm funcionários dentro da empresa de vocês. Vocês vão fazer uma entrevista de emprego. 2 pessoas, 2 mulheres, Essa é básica. altamente qualificadas. Uma delas tem uma criança de 1 ano e meio e a outra não é mãe, ou não pode ser mãe, não tem interesse e tal. Eu já vivi isso. Isso é fator para vocês Eu- determinarem a contratação? Eu já ou tive não? uma experiência. Porque isso acontece de- muito. Pra Eu mim é já ti- determinante. Eu já tive uma experiência sobre isso, que a menina que me ajudava a fazer a contratação, eu falei pra ela assim, eu gostei dessa candidata. Ela perguntou por quê. Eu falei, porque ela é mãe. Exatamente. Ela tem um motivo. Aí ela falou assim, Ela tem um Carol, porquê. mas você não pode... Geralmente as pessoas vão encontrar, mas quando a gente é mãe, a gente sabe como que é difícil criar um filho, como que é, a gente cria empatia. Ela falou assim, Carol, você não pode fazer esse processo seletivo porque você está contaminada. Mas eu uso por o ela. fato da maternidade como um diferencial. Porque É isso. a forma como ela lida com o filho, como ela tem responsabilidade com o filho, Exatamente. diz como ela vai lidar com as outras pessoas. É aquela máxima de que às vezes as pessoas esquecem de dizer assim, eu sou assim no trabalho, eu sou assim em casa. Não sei o que é, Exatamente. né? Eu nunca vou desassociar uma coisa da outra. Então, Não tem quando como. um diz você está contaminado para fazer o processo seletivo, qual é a contaminação? É você escolher para aquilo que você tem mais empatia? É. Você escolher diante dos valores que você acredita? E Eu isso contratei- é feminino, né? Eu tenho uma universo pessoa que trabalha feminino. comigo, que ele é homem, é o meu design, que no dia da entrevista eu perguntei pra ele qual era o sonho dele. E ele foi contratado porque ele falou que o sonho dele era ter um filho. Aí eu falei, gente, eu preciso contratar porque tá dentro dos meus valores de família. Exatamente. Ele ter um filho, ele sonha em ter um As valores. filho. pessoas, elas têm que estar dentro dos seus valores. Se depois elas vão ser bons profissionais, ou se você o seu critério vai ser outro. Mas eu acho que no primeiro, né? Você não pode dizer para alguém, olha que frase forte, você está contaminada porque você não escolheu o processo seletivo à luz daquilo que o mercado acha que À luz da razão, né? Porque essa você não se pergunta... preocupar com a licença maternidade, não tem empatia, essa aí vai ter filho pequeno, vai faltar, vai levar o filho no Exatamente. trabalho, Essa pergunta é vai levar pertinente no exatamente médico. por isso. Porque Exatamente. quem leva no médico, geralmente, a mulher, mulher. ela falta. A Exatamente. criança ficou doente. Geralmente, quem fica com a criança em casa, a mulher, ela falta. Né? E aí isso acaba sendo determinante para a contratação de mulheres, para a inserção de mulheres no mercado de trabalho. É. E muitas vezes por Manutenção. mulheres É. que não contratam. 90% das vezes são mulheres. Eu já vi É. casos de uma pessoa que eu sigo ali no Instagram e ele responde dúvidas sobre questões contratuais, CLT e tal. E aí veio uma pergunta muito dura, assim, falando pra ele assim, ele foi respondendo a caixinha de pergunta, perguntando assim,
minha funcionária tá há 17 dias Eu sem vi, vir. E eu quero saber se eu posso... O filho dela tá doente, há 17 dias que ela não aparece. E eu quero saber se a gente pode demitir. E aí ele respondeu. E aí, até meu marido que perguntou isso pra ele. Ele falou assim... Nossa, esse cara não deve ser pai. Porque saber que o filho de alguém tá doente há 17 dias e pensar em demissão... Aí a pessoa respondeu assim... Não, mas foi mulher que perguntou. A maioria dessas perguntas, assim... Vem de mulheres. Então, eu vou mandar um recado para você, mulher empresária. Contrate mulheres. Mães. Mulheres mães. Você não vai estar ajudando, tá? Você vai estar contribuindo para a sua empresa para trazer uma funcionária determinada, uma funcionária engajada, que vai dar muito mais valor à oportunidade que ela está tendo, de repente, do que uma outra mulher ou do que uma outra pessoa. E isso, por um simples motivo, ela tem um porquê. Ela sempre vai ter um porquê para levantar, um porquê para poder realizar, para fazer a diferença. Porque quando ela volta para casa, ela vai ver aquele rostinho ali e fala assim, esse é o meu porquê. Esse é o meu motivo. Esse é para onde vai meu pix. Deixa eu só falar uma coisa. Você me falou sobre medo da maternidade. Eu fiquei 8 anos tentando engravidar. E no dia que eu descobri que eu estava grávida, eu comprei um teste de farmácia, eu estava sozinha no banheiro, sozinha em casa. Na hora que eu fiz o teste deu positivo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Adolescente grávida. Adolescente grávida. Eu falei, 34 anos. Eu falei, vou fazer o quê? Deu certo. O que eu faço agora? Como eu conto para as pessoas? O que eu vou fazer agora? Foi esse momento. E quando eu cheguei em casa com o Miguel, vim da maternidade, gravidez linda, maravilhosa, com aquele pacotinho vermelho, botei em cima da cama, olhei pra ele e falei... E agora? E agora? Ele chora. Eu não posso deixar ele fazer outra coisa. É meu, se ele chorar, quem pega sou eu. E o que eu faço agora? Então foram assim, não foi medo, mas foram 2 momentos que você olha assim e fala, e agora é de verdade, hein? Agora não tem como voltar atrás, não. E é não, engraçado, né? Como que a gente cresce, assim, como nasce uma coisa, assim, dentro da gente de instinto, uma coisa, assim... O instinto é muito fenomenal. Né? Aquela coisa, assim, de proteção, de cuidado. E a gente estava falando sobre isso antes de vir. Eu sempre falo isso, maior do que o amor de uma mãe por um filho é o medo de perder o seu filho. Medo de não perder, mas o medo de ver aquele filho sofrer. Dele sentir alguma coisa e você não conseguir proteger ele de alguma forma. E é inerente da vida, né? É inerente. Hoje eu tava falando, eu fui lá na homenagem do Dia das Mães, eu cheguei exatamente na hora. E o Luke e o Nathan já estavam assim, ó, em cólicas, olhando assim pra frente. E aí, quando eu cheguei, o Luca deu aquela relaxada, né? E minha mãe tá aqui. Quando ele começava a cantar, e é uma música que eu canto pra eles desde bebezinho. E aí, ele começou a cantar e eu chorava e ele chorou junto, o Luca, no caso. E eu falei, você acha que a mamãe não ia chegar, né? Eu fiquei um pouquinho preocupado, mamãe, mas você sempre chega. Outra coisa que a gente faz muito bem, né? A gente sai, como diria Bela Gil, a gente sai cedo pra chegar atrasada com mais calma. É isso mesmo, gente, porque olha... Isso é coisa de mãe. É coisa de mãe. Mas eu já vivi uma cena dessa de campanha do Dia das Mães, assim... Todo mundo lá no auditório, maior silêncio, as crianças no palco, aquela coisa linda. De repente vem eu, que eu tinha que entregar uma entrega daquelas que virou noite, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Rafael com aquela cara assim, desolado. E aí, quando eu cheguei, correndo... Mãe! Tem coisa mais gostosa. A gente chega. Mas eu queria dizer pra você uma coisa muito forte, assim, né? Quando você falou assim, a única coisa que eu peço a Deus todos os dias, para Ele não testar minha fé, para eu não perder um filho. Eu acho que meu respeito, minha admiração, não sei nem qual é a palavra para dizer assim. Eu já vivi noites avassaladoras e difíceis, né? Eu perdi a minha mãe, que todo mundo sabe, um dos maiores exemplos de maior amor de toda a minha vida. Mas o dia que eu quase perdi um filho foi a noite mais difícil de toda a minha vida. Porque perder a mãe é a ordem natural, mas perder um filho... Nossa, é por parte da gente. A gente não tá preparado. A gente não tá não preparado. Ninguém. A gente não vive mais. A gente não, né? Quem perde um filho não vive mais. Continuar e sobreviver sem um filho... É difícil imaginar aquela vida. Próxima pergunta aí. Vamos lá. Como você... Essa é boa. Como você equilibra suas responsabilidades como mães com suas próprias necessidades? Como que equilibra aqui, ó? E interesses como mulher? Quais estratégias funcionam para você? Eu já te respondi. Não equilibro.
Gente, Algum eu falo pra, prato o que cai. que eu sempre falo pra estratégias você? a gente faz? Ninguém escapa estratégia. Por exemplo, de hoje análise. a B, ela vai sair daqui e ela Agora. vai pra apresentação. Inclusive, ela provavelmente vai sair no meio do podcast pra apresentação da filha dela. Exatamente. Então, então eu vou falar logo. A gente vai equilibrando do jeito que dá. É isso. O único prato que não pode cair é dos filhos. É esse. Entendeu? Assim, por maior que seja o meu compromisso, é claro que a gente não vai medir aqui, não vai se questionar qual é o tamanho da régua, mas tem exatos momentos que nada vale a frustração de um filho no momento. Não vou dizer se é exatamente esse, mas a gente vai equilibrando do jeito que dá. A gente tem que cumprir os nossos negócios, a gente tem que tocar as nossas vidas, a gente tem que administrar a agenda de filho, de trabalho, de tudo isso e vai equilibrando o prato. Eu acho importante, que é uma coisa assim, eu não sinto, sabe, gente? Eu sou mais velha, né, aqui posso falar, não sintam culpa, não é? Não dá pra sentir culpa porque eu não fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. Não, você fez o seu melhor. Quando você tem certeza que você fez o seu melhor, que você equilibrou da melhor maneira que você poderia, ou que não foi, quando vem a certeza de que não foi, você poderia ter feito diferente, faz diferente na próxima. Mas a gente tem que seguir equilibrando. E às vezes existe uma outra coisa. A gente tenta atender as necessidades do nosso filho, dos nossos filhos em tudo. E às vezes eles estão tão bem, E eles A precisam gente sofre aprender, mais né? do que sabe? eles. E eles precisam aprender a se frustrar. A se frustrar. Eles precisam aprender que a vida não é cor-de-rosa, que ele nem não vai sempre ter dá tudo tempo. o tempo todo. Que nem sempre ele vai ter a nossa presença o tempo todo. É porque é importante a gente Eu me fazer lembro isso que enquanto ano ele tá na passado nossa o Monique casa. tava você não tava num evento, num congresso, ano passado, na Foi. apresentação da escola? E eu, no de Feira de Ciência, primeira Feira de a Ciência. primeira Feira de Ciências do Eu gravei Natal. um vídeo E chorando. ela gravou um vídeo chorando e era um vídeo também muito importante que dizia qual era o sentimento que também era para ele naquele momento, né? E outro dia, que eu acho que isso é muito importante entre nós, né? E é por isso que a gente tem esse grupo. Outro dia, Tassi também me mandou uma mensagem que dizia assim: Bia, não se preocupa tanto com isso, eles estão bem nesse momento, porque a gente também parar para perceber que às vezes a sua percepção é diferente da deles, porque às vezes a nossa ausência ela é tão presente, também é tão importante para eles, porque eles também sentem orgulho daquilo que a gente constrói. Eu penso muito nisso, principalmente a gente que tem filho homem. Eu fico pensando quando a gente precisa viajar. Quando eu preciso viajar, né? Quando eu tenho que me ausentar, Isso. eu fico pensando assim, eu tô ensinando pro meu filho que quando ele tiver a mulher dele, ele vai ver que a mulher dele também vai precisar viajar, ela precisa trabalhar, ele vai espelhar aquele meu comportamento que ele aprendeu comigo na mulher que ele vai E escolher pra vida outra coisa, dele. Carol, eu penso muito assim também. E uma coisa que eu sempre coloco, o meu pensamento é o seguinte: eu preciso ensinar aos meus filhos que a escolha que eu faço é buscando a minha felicidade. Porque é isso que eu quero que os meus filhos aprendam a ser felizes, sem depender de ninguém. Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja fisicamente. Sabe? A mulher, ela é criada para ser dependente emocionalmente do homem. E a gente quebrar esse paradigma, quebrar isso é muito difícil. E a gente acaba gerando padrões de maternidade de mulheres para os futuros homens que são de dependência emocionais. E aí você vê muitos homens que não se desenvolvem profissionalmente, que precisam sempre da aprovação mãe. de alguém. Não escolhe nem a Fica roupa, né? Fica aquela relação materna ali o tempo todo, que depois transfere para a mulher. Então, é isso que eu busco. E eu tenho o benefício, né, o privilégio de ter um filho mais velho, que é muito compreensivo. E às vezes eu chego para ele e falo assim: filho, você tá achando que a mamãe tá viajando muito? Aí ele fala assim para mim: mamãe, você tá feliz? Aí eu falei: tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Ele falou assim: então eu tô feliz também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de você ir. Nós todas somos mães de menino. A B é mãe de um menino e 2 meninas. Vocês acham que a nossa responsabilidade... Não é a criação vai ser diferente. Mas vocês acham que a nossa responsabilidade em criar meninos é maior? Porque, na verdade, eu acho que começar a quebrar esse tipo de paradigma... Mas assim, começa... Então, a gente quebra paradigmas para criar meninos diferentes. E as mães de meninas têm que criar as meninas também para impor e para ter seu lugar, para alcançar seu, né, e também quebrar a sua independência. Porque isso daí é da sociedade. O machismo vem na gente também. Né? E aí são quebras de ciclos ali. E eu tô te falando isso por quê? Porque como todas nós temos o nosso núcleo familiar com pai e mãe, isso às vezes é muito difícil pro pai em relação ao menino.
Porque, por exemplo, da mãe em relação à menina é diferente, mas do pai em relação ao menino, entender que a gente quer criar um menino. Não, já criei no marido já. Meu marido já às foi vezes criado. é diferente. Ele Porque às vezes o nosso marido não tem essa geração. Então, É, o meu é, marido, é. o meu marido ele vem Diferente. num movimento quebrando isso de vez em quando. se Ele meu tem marido uma- fosse Exatamente. machista, ele não tá comigo, com certeza. Exatamente. Eu acho que a não. gente mesmo não conseguiria lidar com pessoas assim. Permanecer tanto tempo. Sabe, o meu marido faz comida, ele ensina meu filho a botar as coisas. Meu filho tem 5 anos, ele bota o prato em cima da pia, ele que bota a roupa dele pra lavar. Entender Ele que a mulher ensina. pode Eu ser. acho que assim, eu vou falar, já que você questionou assim, né, que eu tenho um menino. Porque e você duas tem meninas, as eu duas tenho parâmetro. partes da balança em casa. Que lugar de fala? Eu acho que a maternidade em si, ela precisa quebrar os paradigmas. Não importa se para meninos ou meninas. Isso. Né? É claro que você ter a oportunidade de ter um menino dentro de um universo feminino vai fazer com que ele seja mais sensível a determinadas posições. E isso implica também no posicionamento que a gente gera. Mas eu acho que importante é a gente lembrar de que, enquanto mães, a gente está construindo um legado. Né? A gente transforma gerações, né? Parece que é piegas ou que é repetitivo. Não, isso é importantíssimo. Mas isso é importantíssimo. É isso mesmo. É A primeira missão, né? É a primeira missão. A nossa primeira missão é essa, é Isso. criar novas E se gerações você faz- melhores do que nós. Melhores do que nós. Então, não importa se para meninos ou meninos, né? No mundo que a gente tem hoje, mas eu acho que é isso que é importante. A gente precisa quebrar os paradigmas, sim. Porque senão, às vezes a gente tem um universo também absolutamente feminino muito machista. Exatamente, Né? A partir do momento que você acha que a tarefa é só feminina, que eu coloco isso só para as meninas. Ou que também que a mulher tem que ir no outro lado, completamente... Submisso. São... É a mesma coisa. Antes de você ir, porque a gente tem 10 minutos. Tem 10 minutos, você falou 6h20, são 10 minutos. Antes de você Ó, ir, Chegou. quais são os principais... O Uber chegou? Chegou? O Uber é o marido. Quais são os Eterno... principais... Quais são os principais... A carona, né? Eterna carona. Melhor carona. Um dia a gente vai fazer um podcast só Sobre para contar a história do História de relacionamento, amor. Ai, adorei. dos nossos relacionamentos, Adorei. do início dos nossos relacionamentos. Ai, Só que Vamos só de voltar pra- Betânia dá um podcast inteiro. Ó, vamos lá. Quais os principais mitos ou estereótipos que você gostaria de desafiar sobre a maternidade e feminilidade? Eu não sou fofa! Fala no microfone. Eu não sou fofa. O fato de eu ser mãe de 3 não me torna fofa, né? Gente, Nem ela heróica. olhando pra câmera, não me torna fofa. Não me torna. Aproveita esse momento e dá o seu recado. Então, aproveita esse momento. Eu acho que o primeiro estereótipo, eu não gosto mais quando as pessoas falam essa história de eu sou guerreira. Eu sou maravilhosa. Eu não quero vou- ser. Eu não vou pra guerra, não, gente. Eu já tenho uma personalidade bem austera, mas eu acho que isso Adoro precisa quando ser ela fala mais difícil leve. desse jeito, gente. Ela é a minha amiga com um vocabulário mais Eu preciso denso, Como é que é assim, o nome? rebuscado. Austera. Austera. Austera, por favor. Eu Elisa, acho. procura pra mim, por favor, porque é austera. Eu acho que essa história... Esse podcast também é cultura. Essa história de que nós precisamos ser guerreiras, né? Eu não gosto muito desse estereótipo da Mulher Maravilha, né? Eu não sou Mulher Maravilha. Eu digo sempre isso, o fato de você dar conta de várias outras coisas e não dá. O normal é a gente também não dar, ele precisa ser normal. É claro que há em mim, particularmente, muita cobrança, algumas coisas externas que eu já me desmistifiquei, mas não pode ser pesado dessa forma. Esse estereótipo de que a gente é Mulher Maravilha, de que a gente vai dar conta de tudo. Não, a de gente que não é. mãe acerta, Não é existe. assertiva, não existe. Só no As redes Instagram. sociais Existe. ajudam a gente a ficar nessa ansiedade de dar conta de tudo. Eu de não, ser eu posto no supermãe. Instagram pra poder as pessoas Não. acharem que a gente... Olha, pelo menos não pra mim. Hoje eu Pra mim, gostaria não. de... Pra mim, Não, pessoalmente, mas vocês acham que de uma forma geral, Sim, sim, sim. as redes Assim, sociais influenciam essas mães a acharem que elas têm que Eu dar acho que conta nesse de caso, conta muito a maturidade. As mães um pouco, não vou falar idade, mas um pouco mais imaturas, Imatura inseguras. emocionalmente, Exato, Eu não inseguras, acho que as talvez. redes sociais hoje façam esse papel de que você tem que dar conta de tudo. Aliás, eu tô achando as redes até muito permissivas. Eu só acho que é um mundo muito irreal. É tudo muito fake. É uma ilusão. É tudo muito ilusório. É tudo muito lindo, tudo muito perfeito. A mãe linda, maravilhosa, E que não é. treina, que trabalha, que busca o Exatamente. filho na escola. O filho que não leva, tem que cheiro de tem gofo, corpo, gente. Que o filho tá maravilhoso, que tá toda hora arrumado, embrulhado pra presente. Eu acho que essas A pessoas... mãe não tem cheiro de leite.
devem estar Como que sofrendo pode? uma Possível. cobrança irreal. Até porque tem outras junto, né? De que o puerpério é uma tragédia. Eu não sei se é uma exceção, mas particularmente eu não vivi essa catástrofe do Que puerpério. isso, gente? Olha, a minha durou 1 ano. Então, mas aí eu acho que há muito mito. Eu acho que as pessoas precisam parar de achar que a vida do outro é que é ideal. Exatamente, é Desejar viver O a gramado própria. do vizinho é Outro. sempre mais verde do que o Cada nosso. um precisa viver a sua própria vida. Cada É um isso. precisa entender a sua própria maternidade. Cada um precisa entender os seus sentidos. Não Cada filho é único, cada maternidade é cada única. Cada maternidade é única, cada gestação é único, cada momento de puerpério vai ser diferente. Eu acho que as pessoas precisam lembrar de que elas são únicas e vão viver a sua vida de maneira Então, diferente. esses são os mitos e estereótipos que você gostaria de desafiar na maternidade? Desconstruir essa idade da mãe ideal e da mãe perfeita e do estereótipo da maternidade. Isso não existe, cada um precisa viver a sua Essa vida. coisa de vou esperar, porque eu tenho tantos anos, tá na hora, eu preciso ter filho, eu não sei o quê, e tal, Isso. essa cobrança. Eu acho que pra tudo na vida ninguém precisa ter o script perfeito, porque ele não existe. Não e você existe. sabia que quando eu tive filho, depois de eu ter filho, é que minha vida deu um 360. Muita gente fala assim, né? Eu vou estudar, vou me formar, vou não sei o quê, aquela cartilha ali bonitinha, agora eu vou casar, vou engravidar. A minha vida foi totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Eu passei a ter a minha vida construída depois que eu fui mãe. Então, o fato de eu ter meu filho é que a minha vida começou a ser transformada ali. Aí, realmente, as pessoas acham isso, né? Porque eu tenho 30 anos, eu preciso ter tudo, né? Pra poder ter Construído, filho, é. meu script e tal. Se fosse assim, eu com 50 ia dizer que eu não tenho mais nada pra construir. Ah. Os filhos foram toda a motivação maior que a minha vida encontrou. Né? Eu fui mãe de uma forma completamente diferente. Primeiro eu tive um filho adotivo, depois eu tive mais 2 filhos biológicos. Então, assim, eu não vivi esse momento da preparação de ter um filho, de viver esse momento, assim, de me preparar para aquilo. Você virou mãe da Me noite pro chocar. dia, né? Eu virei mãe da noite pro dia. Eu nem tive o tempo de ter licença maternidade, né? Eu me vi carregando uma criança e agora, como é que é? Eu não olhei pro berço e falei, então quando eu olhei pro berço, eu já tinha vivido outras etapas e cada uma foi um momento. Então é por isso que eu digo que a singularidade de um momento precisa ser vivido por cada um. E é em isso cada que eu momento da acho vida. valioso demais. A vida, quando a gente entende que a vida tem essa particularidade, que cada vida é única, cada história é única, cada pessoa tem o seu momento. Eu acho que é isso que é a diferença, sabe? Você ficar ali imaginando que eu posso ter a vida perfeita. Cara, vai viver. É muito tempo planejando e pouco tempo Muito, vivendo. né? Uma coisa que a gente falou aqui, que a gente estava conversando Isso, antes de vir para cá. verdade. E que eu queria falar para você também. Que eu tô falando Você, ali. mulher. Você, mulher. Ninguém precisa ter filho. Ninguém. Não, é. Ninguém. Se você é mulher e não quer ter filho, ótimo. Não Beleza. tenha. Se você é homem não quer ter filho, ótimo. Beleza também. Filho não é pacote de arroz, não é calçado, que se você não botar no pé, você vai andar descalço. Não é. Filho não é sutiã, que se você não botar, vai aparecer o peito. Não é. Filho não é acessório. Você não precisa ter. Tenha se você quiser. Ponto. Isso porque faz toda a todo diferença. mundo me cobra um filho. Você quer ter um filho? É isso, Se as você pessoas não quer, precisam não parar de tenha. viver. Mitos e estereótipos Exatamente. da As maternidade. pessoas precisam Não parar de tenha. viver a maneira que a sociedade quer. Eu quero viver dessa maneira porque eu quero. Você foi cobrada Eu quero- pelo segundo filho? Eu tô sendo cobrada pelo segundo filho. Todo mundo fala assim, você não vai ter outro? Não, eu já tinha predeterminado. Olha só, eu vou ter outro filho daqui a tanto tempo. Porque se eu não tivesse um filho atrás do outro, eu não teria. Entendi. Porque se eu parasse de trocar Qualquer fralda... lugar que eu vou, a pessoa fala assim, o Theo tá com 5 anos, e aí, você vai ter outro? É, não. Todo lugar, todo Eu já lugar. respondo logo. Não posso ter outro filho. Meu marido fez vasectomia. Eu tenho 43 anos. Não tenho condição de ir pra rua procurar outro parceiro pra ter outro filho. E é uma- Desistam. E é uma relação que é o seguinte, eu sou filha única. Então, eu vivi toda a minha infância tendo que procurar amigos para poder brincar, para me desenvolver socialmente, tudo isso. E quando não tinha, eu tava ali brincando sozinha. E depois na vida adulta, principalmente quando eu vim para Macaé, eu senti muita falta de ter um irmão, de ter alguém ali para compartilhar isso. E aí eu falei assim, não, o dia que se eu tiver um filho, eu vou ter 2 filhos. Então, e a minha decisão era, eu vou ter um seguido do outro.
porque senão eu desistia. Aham. Eu sabia que eu ia desistir. Pô, depois você para de trocar fralda, você já dorme a noite inteira. Aí Não, agora amiga, eu não vou fala ter isso filho. não, porque eu quero ter Uma outro. desistência Não me, sobre não me esse processo. desencoraja, não. Eu vou falar pra você, meu Peraí, filho. eu tô perguntando Mas também é primeiro. diferente. É uma desistência com relação a todo esse processo novamente para viver a maternidade? Você acha que é mais fácil ou é mais difícil para reorganizar a rotina? Um filho atrás do outro é melhor? Não, é uma loucura. É uma loucura. Você decide qual filho você salva primeiro. É isso. É. Eu lembro de uma cena que eu estava Qual a amamentando. diferença dos meninos? 2 anos exatos. A diferença de aniversário são 9 6. dias. E eu lembro de uma cena que eu tava, o Natan, quando ele descobriu que ele ia ser o irmão mais velho, ele largou fralda, chupeta e mamadeira. Ele largou. Então, quando o Luca nasceu, o Natan já não usava mais fralda. E aí um dia eu tô com o Luca no peito, e aí o Natan fala assim, mamãe cocô. Aí você decide, você limpa Regride, a casa né? ou você deixa alguém com fome. Porque a criança sabia ir ao vaso sozinha. Regride também, tem isso. Mas a cada vez que a gente é mais assertiva na escolha da prioridade, isso passa para O nossa problema vida, é ser né? assertiva na escolha. Você só sabe depois que tomou a decisão. Isso, depois aí você diz assim, nossa, isso me fortaleceu. Eu Olha, decidi tô deixar a certa. criança com fome, Eu porque eu tava afim de vou limpar contar a pra casa. vocês uma coisa rapidinho. Foi Eu preciso no ir. local onde eu tava Vai, trabalhando. Bê, vai. Que Chegou vai. um homem com 2 crianças. Ele não vai assistir, nem vai saber que é ele. Um homem com 2 crianças, uma criança que devia ter Você, 1 ano e homem que meio, e chegou um com 2 menino que devia crianças. ter uns 4 anos. Enquanto a gente estava fazendo o que a gente tinha que fazer ali, gente, nada... Não maldem. Enquanto nós estávamos ali, né, terminando o que tínhamos que fazer, o menino mais novo fez xixi na calça, porque veio da creche, está desfraldando, fez xixi, e aí esse homem muito desesperado, Meu porque Deus, estava homem, com dor, sozinho. ele olhou um filho, olhou o outro todo urinado e falou, meu Deus. O que eu faço primeiro? O que eu faço? Gente, eu quase que eu saí e falei, peraí, moço, deixa eu ajudar o senhor. Deixa eu dar um apoio. Porque ele olhou aquela situação caótica e eu fiquei pensando, gente, quantas vezes a gente não passa por isso? É isso. Qual é a nossa prioridade nesse momento? Eu troco a criança ou a mamenta que tá com fome? Quando Faço o você, quê? eu acho que a oportunidade de você ter mais filhos, ela te gera isso. Você vai se fortalecendo cada vez mais, porque o amor é o mesmo. Então não é porque você vai preferir um ou preterir o outro, né? É escolher quem Mas ser você salvo. vai ser quem vai ser salvo naquela hora. É verdade, me lembra- Eu, né? Botar um colete em mim. Tem hora que Tem um acontece momento que isso. você precisa se salvar, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir. Eu tenho uma estar com ninguém. situação que eu brinco pra todo mundo, falando que é o seguinte... Gente... Todas as cenas eu tô com a taça na mão. É sério, mas Impressionante. é cômico, mas é sério. Meu copo tava Um vazio. dia, tava eu já desesperada em casa, porque o meu filho mais novo não parava de chorar. E o mais velho tava ali pedindo atenção. Eu não tinha dormido, não tinha tomado banho, não tinha feito nada. O marido tava no trabalho. E eu liguei pra ele, pelo amor de Deus, vim aqui em casa, por favor. Era 15 minutos de caminhada. Não posso ter uma reunião. Eu falei assim, você não tá entendendo, eu preciso de você. Aí ele, não posso. Eu falei, olha só, eu acabei de descobrir pra que serve tela de proteção. Desliguei o telefone. Meu Deus. Corta isso, gente. Não, pode deixar ligado. E aí, quando ele chegou desesperado, né? Aí ele olhou pra mim. Como assim? Pra que serve tela de proteção? Você ia jogar a criança? Eu falei, óbvio que não. Se eu jogo a criança, eu ia arrumar um problema pra mim. Eu ia me jogar. Porque aí No caso, eu estava pensando em jogar você, caso você não chegasse em 15 minutos. Eu acho que é melhor. Porque era o desespero. Eu deixei a criança com ele, fui tomar um banho. Fiquei 1 hora no banheiro. 1 hora. Agora, vocês que Mas são tem mães horas que a gente- de mais de um filho. Ó. Polêmica, pergunta. Polêmico. Polêmica. Polêmico. Amamos todos os filhos de maneira igual. Temos mais afinidade por algum filho? Temos. Claro que temos. Como temos afinidade com pessoas, com almas, com espiritualidade. Claro que temos. Compreensão, Tem né, do relações outro. que são mais difíceis, tem relações que são mais fáceis. Isso é natural. Eu sempre Do disse ser isso pra minha mãe. humano. Que ela preferia meu irmão. Não é questão de preferência. Não, é uma questão de preferência. É. Você perguntou se era de afinidade. É porque eu não quis usar essa palavra. Sabia, eu sempre Não, soube. de preferência não. Você nunca soube. Mãe Você, não tem a questão da preferência é essa relação de quem você salva primeiro. Qual deles está precisando primeiro de O você? A primeiro preferência filho, é isso. O primeiro filho tem mais esse apego? Não. Tem Por exemplo, eu vou te mais. falar uma diferença que eu sinto entre o Natan e o Luca. O Natan, eu sinto... quando ele sente dor, eu sinto dor junto.
Filho. O primeiro filho. É uma dor física, assim. Eu sinto mesmo, sabe? Como se estivesse apertando meu coração. Agora, o Luca, a minha dor é emocional. É uma dor diferente. É do saber assim, poxa, eu queria pegar ele agora e abraçar. São momentos diferentes. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com o Luca, porque ele se parece, tem a personalidade mais parecida comigo. Mas, em compensação, o Nathan foi meu primeiro filho. Foi onde eu aprendi a amar. Foi aquela primeira... Aquela porta de entrada. Eu acho Exatamente. que a relação é exatamente essa. É aquela questão de você viver a primeira emoção. Exato. É. Você tem um deslumbre da primeira emoção. Não quer dizer que as outras não vão ser tão emocionantes, tão deliciosas, tão maravilhosas. Mas é uma ligação de almas, Mas sim, tem um uma marco coisa assim, né? sobre a primeira emoção. Né? E isso não precisa ser biológico, como no meu caso. Então, você tem o impacto da primeira emoção. Isso é muito forte, né? E não importa da maneira como ela vem, Sim. né? Então, ela é a sua primeira emoção, não quer dizer que você não tenha outras. É com quem você aprendeu a ser mãe. Né? Você aprendeu a ser mãe O aprendizado, ele é constante. Uns ensinam mais, outros exigem menos, né? Eu não acho que é uma coisa assim, eu aprendi. É igual videogame, vai igual só mudando de videogame, fase. você vai mudando de nível, você vai passando de fase, você vai intensificando aquilo e o aprendizado precisa ser recíproco e cada vez maior. Mas eu não acho que seja assim, diferente. Temos filhos em fases diferentes. Sim. Os bebês, os de 4, 5, os de 8, 9, os adolescentes e os adultos. Qual a pior fase? Todos. Cada Ai, gente, fase- eu acho que vai te preparando pra fase final. Assim, cara, é muito difícil. Eu achava... Aí ele sai de casa. Cada ninho fase eu acho que é vazio. difícil. Eu vou te falar que eu acho que a adolescência é a pior Então, a fase que eu tô passando agora é uma delícia com o Theo. 5 anos, eu tô por super quê? agarrado Eu acho que comigo. cada fase tem o Ainda seu me chama de desafio. mamãe. Olha, pra mim, por exemplo, foi muito desafiador as crianças com 1 ano e meio, quando elas oferecem risco à própria vida. Fio da tomada, vai se jogar pela janela, bota a mão cansada, na só boca de do lembrar. cachorro. Descobre pra que Essa serve fase- tela de proteção. Isso. Essa fase ela é uma Cansada. fase que ela leva um esgotamento físico. Ela tem o seu cansaço. Então, cada fase é uma fase. Como cada descoberta é uma descoberta, como tudo na vida. Né? Agora, é claro que no embate da personalidade, aí você vai descobrir com quem você tem mais desafio, com quem você tem mais afinidade, como é mais fácil de lidar. E eu acho que é nessa fase em que eles firmam a personalidade deles, principalmente na adolescência, né, que você vai descobrir qual é o seu verdadeiro aprendizado. É nessa fase que você vai ter que se remoldar, que você vai ter que se reinventar, que você vai ter que entender que aquela pessoa é diferente de você, que ela vai te desafiar, que você vai ter o seu maior aprendizado para estar com uma pessoa Eu acho que é isso. É diferente porque de tudo você que descobre projetou. que é uma pessoa diferente de você. E outra- ele descobre que ele é diferente de você, que é mãe. Exatamente. Ele te questiona. Quando a gente tem Ele dois não filhos, a gente faz esse parâmetro assim. Você ensinou praticamente do mesmo jeito, você viveu as mesmas coisas e eles têm aprendizado completamente diferente. Então é nessa hora que a personalidade vai se impor e o aprendizado vai ser E uma mais coisa, intenso. eu acho que a gente Amo como... vocês, tá? Tá. Mas agora eu vou pro meu... Beijo, tchau. Vai Gente, lá. Betânia vai sair para um compromisso de mãe. Ela vai para Mãe, Dia das apresentação Mães, de é. Dia das Mães da filha dela na escola. Manda um beijo enorme pra E Bia. ela é solista, porque né? ela vai Olha. brilhar. Eu acredito que o principal desafio dessa questão aí da educação é a gente entender que nós somos mais velhos, né? Porque senão você começa a entrar no embate ele é tão diferente de mim, por que se eu ensinei do mesmo jeito, por que meu filho tá agindo assim? Gente, são personalidades diferentes. Então, se são personalidades diferentes, e você é o adulto da relação, é porque eu vejo, às vezes, acontecer essa dificuldade do pai, da mãe, entender que ele é o adulto da relação. Ah, não sou seu amigo. Peraí, eu sou seu amigo, mas até que ponto? Eu tenho, como mãe, a obrigação de educar o meu filho. Sim. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com as expectativas que a gente cria em relação às respostas que eles vão nos dar em relação à educação que a gente dá para eles. Porque quando a gente tem um filho, a gente cria expectativas. Não vou dar tela, não vou dar açúcar, não vou dar isso, não vou dar aquilo. Mas a expectativa tá na nossa A cabeça, expectativa né? tá na nossa cabeça. Aí quando aquela criança ou aquele adolescente não corresponde
a expectativa que tá na nossa cabeça, a gente parece que deixa de ser adulto. Então, exatamente. Parece que a gente esse o deixa de ser o papel. adulto da relação. Por que você não tá Você sendo me do jeito que eu queria que você fosse? Você tá me decepcionando, porque você tomou uma decisão Exatamente. diferente do que eu esperava que você tomasse. Eu não planejei isso, por que você tá agindo de acordo com o que eu não planejei? Relação profissional, né? Ah, meu filho, eu sempre orientei que meu filho não tivesse a mesma profissão que eu. Aí ele vai lá e escolhe a mesma profissão. Aí, nossa, eu te avisei, filho, que decepção. Gente, mas se o filho tá seguindo essa profissão é porque ele vê em você alguma coisa que ele quer um ser. espelho, lógico. E também se ele quer ser uma coisa diferente, é porque ele vê ali uma coisa que ele não quer ser e tá tudo bem. Meu filho falou na dinâmica da escola que ele queria ser empresário. Eu falei, olha, bem que só. Bem, meu filho já quis ser de neurocirurgião a web designer. Então, acho que ele ainda não resolveu. Uma coisa muito legal sobre isso, né? Meu nome é Monique Ferraz Vieira. E eu uso Monique Ferraz. E no nome dos meninos, eu não coloquei o meu nome Ferraz. Eu coloquei o Vieira. Então, é Natan Vieira Fontoura e Luca Vieira Fontoura. E aí eu tava conversando sobre isso e falando assim, qual será o nome que os meninos vão querer usar, né? O sobrenome, será que eles vão escolher alguma profissão que tem essa questão, né? Que o sobrenome é forte e tal. Aí o Luca virou e falou assim, eu vou me chamar Luca Ferraz. Aí eu... Por que ele tá falando isso? É porque... Por causa da admiração. Ele vê eu fazendo, sabe? E assim, ao mesmo tempo que eu falei assim, poxa, eu poderia ter dado o nome pra ele. Eu falei, cara, se ele quiser fazer, que ele use, Mas sabe? olha só, olha quanto valor tem ele escolher É a escolha um nome que dele. teoricamente não é da origem do nome dele, mas ele escolher pela admiração que ele tem. E aí isso faz com que a gente entenda que as nossas ausências valeram a pena, que as nossas brigas valeram a pena, que o nosso rigor valeu a pena e que o nosso amor valeu a pena também. Exatamente. Bom, vamos começar a ir pra reta final. Faltam poucos minutos aqui. Eu tô muito apegada a esse microfone, eu não quero ir embora, e caso eu vá, vou levá-lo pra casa. Já vamos gravar o próximo. Onde faz o Pix? Bom, pra gente poder encerrar, quais conselhos vocês dariam, nós daríamos, né, para outras mulheres que estão passando pela transição da maternidade ou que estão refletindo se devem ou não ter filhos? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas qual conselho de fato, assim, você daria para alguém que está passando pela maternidade ou está passando por essa decisão de ser ou não mãe, de escolher, né, se é o momento ou se não é? Ser mãe, se tornar mãe não é um instinto. A gente não se torna mãe com um manual igual quando a gente compra Não uma é geladeira. romântico isso, né? Ai, comprou uma geladeira, veio com manual. Me tornei mãe, veio com manual. Aí a gente fala, não, Ai, sou mãe eu vou agora. falar uma frase que eu ouvi uma vez, que é polêmica, mas com a qual eu concordo. Eu amo o meu filho. Amo, de paixão. Eu acho que, sendo pecado que eu ame mais do que Deus, eu amo meu filho, profundamente. Mas ser mãe é um saco. Pronto, gente. Ser mãe é um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, 31 dias no mês que tem 29. Sem folga. Tá? É um trabalho sem folga. descanso. É um trabalho recompensador, Inesperado, porque você não sabe o que maravilhoso, espera pra você, delicioso. Sabe? O filho, ele é um patrão chato. Ele não te passa um script pra seguir. Ele não te diz o tem que você tem que planejamento. fazer no dia. Ele não tem planejamento. Do nada, doente. Do Neida, acontece o negócio e Neida, acabou a sua você tem que programação. correr pra Unimed. Você se programou Mas pra eu não viajar. queria purê de batata. Você se programou Não pra gosto viajar, mais tudo bonitinho. disso aqui, mas como você não gosta? Gente, Até eu fui ontem fazer não uma tava. viagem ano passado, 5 dias antes de viajar, Miguel teve cachumba. Ou então, o escândalo porque você botou no pote que ele não era o pote que ele queria. Não Aí o vem vizinho com acha que você está programação. matando a criança, mas era só o pote que ele queria, o verde. E você Entendeu? deu o É amarelo. ótimo, é muito maravilhoso, mas... Que ele amava o amarelo. É isso. Agora, entendam o seguinte, a maternidade não é um ponto final. A maternidade é um recomeço de uma nova vida. Se você estiver como mulher disposta a recomeçar nessa nova vida, seja mãe, porque é muito bom. É chato, é complicado, tem diversas coisas difíceis. Eu, quando me tornei mãe, eu só ouvia conselhos ruins. Tipo assim, você nunca mais vai dormir, aí você vai engordar, aí você nunca mais vai Não viajar, sejam você nunca essas mais vai... pessoas. Não seja Não esse fala tipo de pra uma pessoa. mulher grávida que tá no final da gestação assim, dorme enquanto é tempo. Não fala Nossa, esse tipo que de coisa coisa. mais Não clichê. Toque de sono, gente. Que não clichê. existe. Não faça Vocês isso. tocar sono, Entendeu? né? É muito bom. Coloca na mas- nuvem. Coloca o sono na nuvem. Mas entendam isso. É o renascimento para uma nova
vida. Se você estiver disposta a enfrentar os desafios dessa nova vida e ser essa nova pessoa, seja mãe. É isso. O meu conselho é muito do que eu vivi e vivo com o Theo. Eu demorei muito eu queria ter sido mãe com 25 anos. Era meu projeto, assim, eu sempre quis ser. Esses projetos. Pois é, era o meu projeto idealizador, assim, conquistar tudo na vida com 25 anos. Já ter casa própria, formada e um filho. Não foi assim, tive meu filho com 33 anos. Casei de novo. Então, assim, só formei minha empresa quando eu tinha... Depois que o Theo nasceu, com 34. Então, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Então... Só que eu acho que quando você decide ter um filho e você pensa em ter um filho, é quase que uma nova instituição, a sua família. Então, o meu conselho é que você tenha muita maturidade. Essa decisão não é por idade, mas sim por maturidade. Porque o filho vai te exigir ter uma maturidade, até mesmo sobre relacionamentos, sobre escolhas, que talvez, se você não tiver uma cabeça boa para saber lidar e se reconstruir e levantar e cair de novo, você não vai conseguir segurar. Então, é muito mais sobre maturidade, sobre você se sentir pronta a lidar com situações e se quebrar e se levantar. É sobre como você se levanta, não sobre quantas vezes você cai, né? Então, eu acho que o meu conselho é justamente esse. Você ter maturidade para lidar com relações após a maternidade, porque ela vai te exigir isso. Então, muitas das vezes, quando a gente não tem filho, a gente cansou de uma coisa, a gente cansei, vou para outra. Com filho já é diferente. Você já tem você já não consegue mais fazer isso. Você já precisa pensar no seu filho. Você nem é intuitivo, assim, você nem faz uma escolha. É natural, você não consegue pensar que não seja no seu filho. Então, a maturidade, ela vai conseguir te moldar melhor nesse ambiente por escolhas que você vai precisar fazer. Por exemplo, se tem uma viagem marcada, você vai deixar de viajar. Teve uma amiga minha que o filho dela teve dengue e ela estava um dia antes dela ir para Milão, para uma feira de cosméticos que ia ter lá. E ela teve que ficar com o filho dela no hospital. Então, assim... E tudo bem, a maturidade vai te mostrar que meu filho é mais importante que tudo, dane-se Milão. E outra coisa, né? Mas você vai ficar chateada em fazer escolhas difíceis. Não tem problema. Não tem problema você ficar chateada, ficar puta. Não tem problema nenhum. Então tem problema. Não tem problema. Tá? Você não vai amar menos o seu filho porque você ficou chateada por abrir mão de alguma coisa. É humano, né? É humano. Como vocês duas falaram sobre ser mãe ou não, então, como se fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia, então... Se quiser, a gente vende também, tá? Aqui todo mundo vende tudo. Mas eu vou falar pra mãe que tá aí em transição, tentando entender como é essa relação. A maioria das dificuldades e das questões, das catástrofes que você imagina que você vai passar, você não vai passar metade. Isso é verdade. A gente acha isso é verdade. A gente acha que vai acontecer coisas do arco da velha e acaba sendo mais simples do que a gente imaginou. Exatamente. Isso, assim, é uma... E aí você acha que a vida acabou. Esquece, entendeu? Deixa a vida acontecer. E se você... Eu lembro que logo quando meu filho fez o primeiro ano, né, o Natan, eu escrevi no Instagram... eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado, eu quero que você seja pirulito, amarelo, nanana. Escrevi um texto, sabe aqueles textões assim que a gente fica tempão escrevendo para ele ler na posteridade? E aí uma amiga minha foi lá e falou assim, deseje apenas que ele seja feliz. Nunca mais eu escrevi textão. Hoje eu só falo isso. Eu desejo que meu filho seja feliz. Porque você não pode projetar as suas expectativas em cima dele. Você só quer que... E realmente a gente só quer isso. Só quer isso. Independente da escolha que ele faça, independente da profissão que ele decida seguir, independente... A felicidade dele sobrepõe todas as nossas expectativas. Exatamente. E se a gente passar a olhar isso no dia a dia, a vida fica muito mais leve. Então, assim, deseje que seu filho seja feliz e... prepare-se, porque metade daquelas catástrofes que passam na sua cabeça não vão acontecer. E não se esqueça que se você não for feliz, seu filho não será. Exatamente. Uma coisa, rapidinho, a gente já tá acabando, mas eu precisava falar uma coisa que a gente diz. A gente sempre faz isso, né? Antes, né, sobre mitos e verdade e estereótipos. Gente, mãe sai, mãe viaja,
Mãe Mãe bebe vinho. Mãe bebe vinho, tá? A nossa vida não acabou, a gente continua sendo mulheres. Mãe treina, a gente é sarada. A mãe não malha. Ainda bem que- Desculpa, ainda tá? Mãe não malha, mãe treina. Ainda bem que a Betânia saiu, porque aqui todo mundo treina, tá? Todo mundo é fitness, todo mundo aqui, ó, saúde, né? Em dia. A gente treina pra beber vinho? Sim. Sim, Exato, sim, tá? com toda Mas- certeza. Mãe faz tudo isso, tá? Mãe também sai à noite com as amigas, entendeu? Mãe faz isso. Mãe usa roupa curta, mãe bota biquíni, mãe dança, tá? Mãe faz tudo isso, tá, gente? Eu não- queria não se só deixar esqueçam. um último conselho pra você que é mãe, que está grávida, na verdade. Compre uma boa almofada de amamentação E uma poltrona. e porque uma você vai dormir. excelente Gente, ela não tá vendendo. poltrona, Ela não tá vendendo, tá? tá? Porque você vai dormir muito Esqueça tempo, né? aquelas poltronas que você compra em loja de bebê. Compre uma poltrona do papai. Invista numa poltrona mais do que o carrinho do bebê. Porque você vai ficar muito tempo na poltrona com a almofada de amamentação. Segura, uma almofada segura, uma poltrona confortável, porque você vai dormir Não, algumas tô falando vezes sério, gente. A nela. pessoa faz um enxoval de 300 Exato. coisas e se esquece de investir naquilo que vai gerar conforto pra ela. A poltrona, eu quase não vou usar isso. Gente, eu só dormi, Gente, eu a só ficava poltrona na de poltrona. Miguel tem 9 anos. Ele vai fazer 9 anos, a outra tem 9 Como eu anos. dormi na poltrona? Porque eu não ia botar no berço pra depois pegar de novo. Eu ficava lá, encaixava ele na... O povo Não. agora minha, né? Eu encaixava ele aqui na almofada de amamentação e ali eu ficava, gente. Gente, a ó. almofada de amamentação é a tela de proteção. Vem pedir que sua criança caia. Então ela tem que ser boa. É o meu último conselho, tá? Muito obrigada. Bom, vamos encerrar por aqui. Já passamos o nosso tempo pra variar. Espero que vocês tenham gostado no nosso O Que Podcast. No próximo, a gente vai ter vários outros temas aqui. Esses cortes, a gente vai soltar ele, né, periodicamente aqui na nossa rede. E é isso. Muito obrigada. Curtam. Ah, é verdade. Entre Curtam. esse canal. Aqui vai estar é o no- escrito, né? Curtam. Vai estar aqui Exatamente. escrito. Gente, toda hora eu olho pra cima, parece que eu É tô pra olhando lá, a é pra lá. aparição. Ó, Eu ó, não sei nem pra onde eu olho direito. Vão lá, olhar todas segue pra lá agora. o nosso novo canal. Vai ser um prazer ter você acompanhando essa trajetória que a gente está começando aqui. E eu espero que seja uma longa trajetória forte, que a gente possa contribuir com muitas mulheres e que a gente possa também trazer outras mulheres aqui para poder fortalecer ainda mais essa rede. Olha, curtam o nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Nosso Arroba Instagram é oquedelas. oque.delas, O que ponto delas? tá? Se você quiser fazer parte do nosso grupo, do nosso WhatsApp, lá no nosso Instagram tem um caminho direitinho pra você Somos seguir. mulheres empreendedoras. Somos mulheres empreendedoras maravilhosas. Entendeu? Atrasadas. Porque, novamente, esse é o nosso lema. A gente sai de casa cedo pra se atrasar com calma. Mentira, Ok. tá, gente? Não é sempre assim, não. Não é não. A gente Nos chegou sigam aqui... nas Somos redes mulheres sociais. pontuais. A gente, é. chegou, a gente só corre. Mas A gente sigam tá nas sempre redes correndo de um lado sociais. pro outro assim, né? Nos sigam nesse canal do YouTube e deixem aqui O nos like, comentários se você gostou. o seu like, compartilhe esse canal com as amigas e coloque aqui quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui no podcast. Excelente. Pra gente poder trazer outros convidados ou só pra gente mesmo, porque de repente ninguém quer Que vir. a gente gosta mesmo de fala. beber, conversando mesmo, então a gente aí aproveita e só vem pra ficar cá. vendo, né? Qual é Se a nossa ninguém opinião quiser vir, a sobre? gente mesmo vem. Só pra saber Um qual é a grande nossa beijo. opinião. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau.